Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ela é psicóloga há mais de 30 anos, neuropsicóloga há 10 anos. Ela entende tudo sobre sonhos. E hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre isso e vamos decifrar sonhos interessantes que os nossos internautas nos mandaram. Então, vamos descobrir um pouquinho sobre isso? Ela é Lísia Koifman. Obrigada Queridona! pelo convite. Obrigada por ter vindo. Nós nos conhecemos há alguns anos, né, lá no Muitos. Instituto Neurológico, no curso de Neuropsicologia. Isso mesmo. Não é verdade? É um reencontro. É um reencontro. E você, como toda boa psicóloga junguiana, entende muito de sonhos. Gostei do muito e do tudo. Na verdade, nem tudo, nem espero que nesses 30 anos, né, que eu trabalho com sonho, eu tenha aprendido alguma coisa. Estou sempre estudando e essa é uma das minhas paixões. Trabalhar quê? com sonhos. Você sonhava muito? Peraí, calma. Todo mundo sonha sempre, né? Todo mundo sonha O que sempre. acontece é lembrar ou não do sonho. A gente não lembra toda noite, né? Todo dia, quando acorda, mas nós sonhamos todas as noites. Às vezes, por exemplo, se você toma um remédio, ou se você está doente, ou se tem alguma coisa diferente, isso pode acarretar sonhar menos, sonhar mais vívido. Tem algumas medicações que você sonha mais vívido. Por exemplo, e nem sempre só medicações psiquiátricas. Exato. Pode ser qualquer Pode coisa. ser qualquer coisa. Remédio para pressão, tem alguns que fazem isso. Muitos pacientes falam, eu estou sonhando mais vívido, parece que está acontecendo comigo. Muitas vezes é medicação. Nossa, isso é uma informação preciosa, né? Porque nem sempre a pessoa se dá conta. Eu, por exemplo, até assisti você num outro programa, eu não sabia disso. Então, As pessoas não falam muito sobre isso, não falam muito sobre sonhos, a não ser que tenha algo muito preocupante. mas você era uma criança que lembrava muito dos sonhos? Como começou assim esse interesse por esse tema? Aí eu acho que a minha paixão pela psicologia analítica, né, que Carl Gustav Jung desenvolveu, Que é o The veio Best, junto. né? Ele não é o melhor? É o máximo. Você sabe, eu acho demais, assim. Eu gosto muito, sou apaixonada. Quando eu me formei, há 30 anos atrás, eu não sabia qual era a minha linha. E aí eu fui fazer uma palestra e depois outra, fui conhecendo pessoas e acabei me apaixonando pela psicologia analítica e fui fazer a formação. E os sonhos vieram junto, um grande presente. E eu acho que é um recurso muito importante para a terapia, para qualquer coisa. Às vezes tem pessoas que me perguntam ou me procuram de forma avulsa, nem fazem terapia comigo, marcam um horário porque estão muito curiosas sobre um sonho, ou preocupadas, ou assustadas, e querem só entender um pouco mais aquele sonho. E o que dizer dos sonhos recorrentes? Por que um sonho fica anos e anos e anos na nossa cabeça? Tem alguns sonhos que falam de fases de desenvolvimento, então a gente sempre sonha quando recomeça. Jung fala que nós nos desenvolvemos no decorrer da nossa vida, e ele chama esse processo de individuação, que é tornar-se pleno, completo, desenvolver todas as potencialidades. E o que acontece nisso? Tem algumas fases que a gente volta no mesmo conteúdo, só que com um aprofundamento maior, com maior maturidade, mas voltam conteúdos. E aí vem os sonhos recorrentes, que são mensagens do inconsciente. Tá, então o sonho, ele pode ser uma dica do inconsciente, que é muito mais sábio do que nós, Isso mesmo. né? Para nos fazer atentar para alguma coisa ou refletir sobre alguma coisa. Os sonhos são dicas do inconsciente. Então, vamos supor que você está se desenvolvendo na sua vida e tem alguma coisa que você não quer ver. E o sonho vem para te dar uma dica e falar, olha, Marisa, você não está olhando para tal coisa. Aí ele vem de novo, e vem de novo, e vem de novo, para te dar uma oportunidade de trabalhar isso. E é verdade que os sonhos, fora os residuais do dia a dia, eles são muitas vezes metafóricos ou simbólicos? Que assim, Total. eles não querem dizer exatamente o que eles querem dizer. Os sonhos normalmente são sempre simbólicos. Você sonha com uma igreja,
por exemplo. Estava pensando nisso enquanto eu estava vindo para cá hoje. A diferença da simbologia... Acho que tem uma coisa importante que na psicologia analítica, né, tem o inconsciente pessoal, cada um tem o seu, você tem o seu, eu tenho o meu, e tem o coletivo que é de toda a humanidade. Então, o sonho, ele pode ser interpretado nesse paralelo. Um é o meu inconsciente pessoal, Lísia, tudo que eu fui reprimindo e como isso vai aparecer nos meus sonhos, e o que é do coletivo, de toda a humanidade, que é muita coisa. Então, são sempre símbolos. Estava falando da igreja. Uma pessoa sonhou sobre a igreja que era um lugar de proteção. Não tinha nada a ver com religião, era proteção para ela. Se a gente for ver depois no inconsciente coletivo, tem outras interpretações. Na verdade, tem várias interpretações. Uma outra sonhou que a igreja era um lugar de passagem entre a terra, né, esse plano terreno, e o céu, um outro plano espiritual. Então, é o mesmo símbolo com interpretações completamente diferentes, pessoais, né, do inconsciente pessoal de cada uma dessas pessoas. Sabe como que eu tenho certeza que o sonho é um troço do inconsciente? Como? Um troço, né? Gente, ela é fina. Não, escuta, a bicha é muito fina, né? Eu vou te falar. Sabia que você vinha aqui, né? Tudo certo, mas não pensei muito nisso. Tá aqui tudo que tinha que perguntar e tal. Essa noite, o que me aconteceu? Eu sempre tive um sonho recorrente, que eu vou te contar. Oba. Vou te contar. Era um sonho que eu ia casar, mas sempre, várias épocas da minha vida. Que eu ia casar e que não tinha nada pronto, que o meu vestido era um lençol, a comida lá era um lanche de pão-puma, qualquer nota, qualquer coisa, era tudo qualquer coisa. E eu ficava muito angustiada e muito aflita porque aquilo ali era uma coisa totalmente fora do que eu queria, sonhava, sabe? Tudo de qualquer jeito. Beleza. Aí casei, nunca mais tive o sonho recorrente. Nunca mais. Porque, sei lá, meu casamento foi incrível. Acho que foi o dia mais legal da minha vida, de todos, né? De todos os dias. Então, beleza, eu nunca mais tive. Essa noite, o que eu sonhei? Eu sonhei que eu ia casar, tudo a mesma coisa, era tudo qualquer nota e tal, mas aí eu entrei no meu carro e o meu carro não parava, ele estava indo numa velocidade ok, não era muito rápido não, mas eu apertava o freio, ele não parava, eu puxava o freio de mão, ele não parava, ou seja, ele não parava, o carro. Uau! Uau! E aí hoje eu vim te ver, eu falei, gente, o inconsciente, como assim? Você ressuscitou um sonho recorrente? Era para eu falar para a Lísia, né, para ela me contar o que é. E essa história do carro, né, que acho que tem a ver com controle um pouco, você perdeu o controle do carro. Muito embora não fosse, eu tava aflita, mas não muito, porque tava indo devagar, assim, sabe? Você que estava dirigindo. Eu que tava no comando. Ou não, né? Eu acho que tem alguns pontos que são centrais no seu sonho. O casamento é o primeiro, em 2 momentos diferentes. Nesse, você falou que você casou e que correu tudo bem, e aí você Não, pegou o carro. depois que eu casei na vida real, e que foi incrível, eu nunca mais tive esse sonho. Até ontem, por sua causa. Você é a culpada desse sonho recorrente voltar. Eu tive o mesmo sonho, que eu não tinha tido desde 2005. Quase 10 anos. O que é casamento para você? Ai, é tudo, né? É ótimo. A Eu primeira tenho uma palavra. excelente experiência de casamento. Gostoso. Gostoso. Mas eu tô vendo casamento não como evento, né? Eu tô vendo como a vida. O casamento é uma junção, é uma completude. Não necessariamente, aliás, não é o seu casamento real. No seu sonho recorrente, o que você estava pensando era uma completude. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Quando eu Pode comecei perguntar? a pensar a sonhar isso há uns 15, 16, Então, talvez um pouco mais. provavelmente você estava trabalhando, não sei, vou chutar aqui, né? Não, Porque eu posso ir lógico. mais profundamente, mas pensando em termos de casamento, que é uma conjunção, que é a busca de uma completude. Aí, o que eu entendo disso é que você estava trabalhando o seu ânimos. O ânimos é a contraparte sexual que a gente tem. Então, quando nós mulheres sonhamos com homens, a gente está trabalhando o nosso ânimos, que é um arquétipo.
É uma forma do que é o masculino, uma forma humana. Então, quando a gente sonha em casamento, você não está pensando no seu casamento real, você está pensando no seu masculino interno. Em como você desenvolve essas características, energia para a vida, resolução de problemas, ir em frente. E olha o seu. Eu vou voltar nesse sonho atual, que acho que é mais fácil da gente trabalhar, porque você estava trabalhando outras coisas há 15 anos atrás, que você casa e ok, dá tudo certo. Você entra num carro que você dirige, mas você não tem total controle, você não consegue parar. Quer dizer, o seu inconsciente está te falando nesse momento para você ir em frente. Você não vai conseguir parar. Tem E um tá monte de tudo coisa bem. acontecendo, mas você está preparado. O inconsciente, ele prepara o que a gente... para qualquer coisa que a gente vá viver. Eu acho que tem que confiar no inconsciente. Mas você vê, eu trouxe isso porque é a prova de que o sonho é um lance do inconsciente mesmo, porque eu não pensava nisso há anos, há 15 anos. E, no entanto, quando eu fui te encontrar, isso veio. Da onde? De uma porção que não era consciente para mim. Estimulou o seu inconsciente. É. Isso é muito comum. É muito legal. Tem muita saber gente disso. que me procura e quando eu me apresento, falo com o meu trabalho, eu conto que eu trabalho com sonhos, sugiro que faça um caderno de sonhos e muita gente fala, mas eu nunca me lembro. Esse era o meu próximo tópico. Caderno de sonhos. Qual é a utilidade, a validade de um caderno de sonhos? Então esse eu deixo como dica, né? Eu acho que Dica. é a Dá a dica dica. para todo mundo ter um caderno de sonhos. Um caderno mesmo, escolhe, compra um caderno, não importa. Você sonhou essa noite, para vir aqui, é o sonho da nossa conversa. Você põe a data e você vai escrever o seu sonho, tudo que você lembrar. Você está escrevendo, de repente você lembrou de alguma coisa que não tem a ver com o sonho. Você voltou lá 15 anos atrás, você põe entre parênteses, porque tem a ver com o sonho. Uhum. E mesmo que você não vá interpretar sonhos, não faça terapia, não trabalhe com isso, você vai escrevendo os seus sonhos. Daqui a algum tempo, você olha para os seus sonhos, você consegue ver o seu desenvolvimento psíquico. E mais, eu tenho a impressão, não sei, tá? Você que vai dizer, que quando você treina e escrevendo seus sonhos, mais você é capaz de lembrar os seus sonhos, porque talvez você esteja dando um comando pro teu cérebro. Eu acho que sim, a gente faz esse convite. Eu sempre falo que é um convite ao inconsciente, é o que eu estava falando. Às vezes os pacientes me procuram e falam, né? Não me lembro dos meus sonhos. E falou, faça o seu caderno. Aí, o que aconteceu com você hoje é o exemplo concreto. Chega para terapia, é o sonho da terapia, eu brinco. Esse é o sonho da terapia. E assim, as pessoas lembram o sonho da terapia. Tem algum conteúdo psíquico que é importante trabalhar na terapia ou tem a ver com o que foi falado. Então, esse durante a caderno, sessão. ele vai promover autoconhecimento. Exatamente. Porque aí você vai conseguindo ver uma linha coerente, né? Com o passar do tempo. É que às vezes os símbolos eles são tão diferentes que a gente não tem noção de como entender. Precisa de uma ajuda. É como uma língua diferente. Porque é um símbolo, não é? Você vai aprender uma língua muito diferente. Você tem que ver o beabá dela para conseguir fazer algum sentido. Então a gente vai aprender a interpretar esses símbolos para que isso faça sentido. Peraí que a gente tem muita coisa para falar, mas a gente deixa um rabinho solto ali atrás. Vamos Explica para as pessoas o que é um arquétipo. Que eu acho que é uma coisa que fica muito no senso comum, mas eu acho que vale você explicar como... Tá bom. De uma maneira mais Simples. simplista, né? O arquétipo, ele é como uma... Vamos pensar num bolo. Né? Para fazer um bolo, você tem os ingredientes, você vai fazer um bolo de chocolate, que é o seu preferido. Você pegou lá os ingredientes do bolo de chocolate e você pegou uma forma. O arquétipo é como se fosse uma forma. Você traz os seus ingredientes, que isso é seu, é o pessoal. O arquétipo é o coletivo. Então, por exemplo, se a gente for pensar, tem um arquétipo do sábio, da bruxa, Do guerreiro, do curador, do herói. São passagens na nossa vida que a gente vai desenvolvendo. Todo mundo passa por isso. E existem arquétipos, assim, definidos por um autor? Sim, Jung fala de vários. Vou falar da sombra. Vamos. Vamos falar da sombra. Tudo que a gente reprime é a sombra, faz parte da sombra. Então, sei lá, eu fiz alguma coisa e não gostei, eu tenho a minha parte ruim, má, tá lá na minha sombra, mas não são só coisas ruins, tem o meu potencial, tem a minha...
energia para a vida, eu tenho, posso contar um sonho de sombra? Claro que pode. E é um sonho até recente que eu levei para minha terapia e foi super legal, porque ele é tão autoexplicativo, né? Então, eu sonho que é bem curtinho. Eu abro a minha boca e é como se a minha boca fosse uma grande caverna, sem cor nenhuma, então é tudo preto e sai um berro terrível. Isso é sombra. Ai, Esse que é um medo. sonho de sombra. Jesus, ama. Mas você sabe que a sensação que eu tive não foi de medo ou de culpa, foi de libertação. A gente precisa olhar para os nossos aspectos de sombra, é lógico que em doses homeopáticas, senão a gente não consegue lidar, para ficar inteiro, para que a sombra não tome o controle da minha vida. Então a sombra também pode ser o que está oculto ou escondido ou mergulhado ali Isso e que mesmo. esperando para sair. É a sombra, é o que a gente não enxerga. Então, devagarinho, eu vou tendo dicas também da minha sombra para trabalhar, para ficar inteira. Pra Ai, ela que não me coisa mais controle. linda isso. Maravilhoso, né? Muito maravilhoso. Bom, aí a gente tem sonhos proféticos, a gente tem sonhos premonitórios. Eu vou querer falar tudo hoje. Para onde a gente vai agora? Vamos. Traumáticos, traumas. Então a gente pode ter um trauma e o sonho pode ser uma forma da gente depurar isso ou elaborar isso. Ou não? Como é que você enxerga? Pode ser até um sonho recorrente, onde você vai trabalhando psiquicamente o seu trauma até você conseguir elaborar. Eu acho que tem o trabalho do sonho, mesmo que a gente não interprete, o inconsciente está trabalhando. Ele está te preparando. Então, você tem um trauma e você vai sonhando com isso. E pode ser compensatório ou pode ser autoexplicativo. Isso vai te ajudando a elaborar. Então, de qualquer maneira, ele é autolimpante. Exatamente. Como o sono. Como o sono. E aí, Como os sono. estágios... Vamos para a parte mais neuro, daí a gente volta. Os Vamos estágios do sono. Acho que é importante, né, as pessoas saberem. Porque tem mitos. Acho que contextualiza como é que a gente sonha, né? Boa. São 4 estágios do sono. O primeiro é leve, então você está começando a adormecer, qualquer barulho vai te despertar. O segundo ainda é leve, mas não é qualquer barulho que vai te despertar, o corpo já está relaxando, os músculos estão relaxando, as batidas cardíacas começam a ficar um pouco mais lentas, e aí vem o sono profundo. Aí sim. Tal do reino. Não, ainda não. Ainda esse é não. o quarto. Esse é o quarto. Esse é o quarto. Esse é o terceiro. Olha A eu gente dando tá no spoiler. terceiro. Esse é o profundo, que tem a limpeza, por exemplo, da mente, que tem a criatividade, o sono. Né? Ele é super importante. Quando eu explico para as pessoas, sei lá, não fica jogando até altas horas da madrugada, porque tem coisas que só vão acontecer à noite, neurologicamente falando. Eu acho que fica mais fácil para eles entenderem. Não, mas a como gente lidar. é chata. Entendeu? A gente é chata. Como que eu não posso ficar na telinha antes de dormir? Por isso. E aí, nessa fase, né, do sono pesado, você realmente descansa. O seu cérebro tem uma limpeza. Estava vendo agora uma pesquisa falando sobre isso. Posso fazer um parênteses? Eu Lógico. fico imaginando o Jung agora, no que a gente está vivendo, século XXI, com a neurociência. Com PET scan funcional. Meu Deus, Ele ia ficar olhando doido. sinapse, vendo o que acontece, o que é a depressão no cérebro. Eu acho que ia ser uma coisa espetacular, assim, Imagina ele aqui no inimaginável de conhecimento. sinapticamente. Exatamente. E depois da fase profunda vem a fase REM, que é essa dos movimentos dos olhos rápidos. Que é nessa fase que normalmente a gente sonha. Pode sonhar nas outras também, mas o mais comum é nessa. Então, o batimento cardíaco aumenta e as ondas cerebrais também. E normalmente é quando a gente sonha. Tem vários ciclos. Essas 4 fases, elas acontecem 5, 6 vezes por noite. Contando aí 7, 8 horas de sono, que é o que a gente precisa, adulto, né? Tá bom. Então, ótimo. Aí, se a pessoa não consegue ter um sono saudável, um sono legal, isso impacta muito na saúde mental, né? Tanto neuroquimicamente
quanto emocionalmente, psicologicamente. Em tudo. Não vai descansar, não vai ter atenção, não vai ter memória, não vai fazer a limpeza que precisa, não vai sonhar, vai ficar irritado, tudo. É péssimo. Então, você diria que uma pessoa que se lembra dos sonhos ou que tem contato com esse mundo onírico é uma pessoa que tem mais autoconhecimento ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? O que faz a gente lembrar do sonho ou não? Não sei te responder exatamente. Fala o que você acha. Eu acho que a gente lembra do sonho quando a gente tem que lembrar. É isso que eu falo para os meus pacientes. A gente chega lá e fala, putz, eu tenho um sonho pra gente... Eu te trouxe um sonho, né? Um presente. E aí esquece, não consegue lembrar. Eu falo, calma, tá tudo bem, você vai lembrar. O que você tiver que lembrar, você vai lembrar e a gente vai trabalhar. E normalmente vem. Ou não, se não precisar. Então, eu acredito que o inconsciente, ele traga de novo aquele conteúdo. Porque ele reaparece. Então, aí você estava falando de inconsciente coletivo, né? Você já viu duas pessoas muito próximas ou ligadas, elas sonharem a mesma coisa ou coisas muito parecidas? Aí uma liga para outra e fala, meu, você não sabe, eu sonhei não sei o que, ela... Já vi. Pessoas E que aí, têm o que é isso? uma ligação muito intensa ou que têm uma comunicação inconsciente. Por exemplo, você pensa numa pessoa, você está andando na rua e você encontrou com aquela pessoa, desculpa, que você não encontra há 10 anos. Você pensou nela. Isso é uma... A gente tem essa comunicação que é consciente, estamos aqui, neste momento, o nosso tempo é o passado, o presente e o futuro, super organizado da consciência. E tem a nossa conversa inconsciente, nossos inconscientes estão conversando, o nosso consciente com o meu inconsciente, o meu consciente com o seu. Então, assim, tem várias conversas acontecendo, e quando você tem essa conexão com uma pessoa, é como se fosse uma conexão fina. Você pensou nela, você encontrou ela depois, a gente está falando dessa comunicação inconsciente. E nos sonhos também acontecem. Eu, uma vez, trabalhei com uma pessoa que o casal sonhava junto, mesmo que estivesse viajando. Olha a conexão. Arrasou, Olha que é uma coisa. gêmea, né? Mas não é comum, é difícil. É muito especial isso. E aí, bom, sonhos recorrentes já falamos, sonhos premonitórios, como é que é isso, hein? Como é que a gente fala disso sem resvalar em religião ou resvalando? Como que você trata isso, assim? A gente não vai falar de religião, a gente vai falar dos sonhos que eles são premonitórios, eles são raros. Eu não sei te falar a porcentagem, né? O que eu vejo, o que eu acompanho das pesquisas, o que eu conheço de pessoas. Conheci 2 pessoas que tinham sonhos premonitórios. Uma que me procurou depois de uma palestra e uma que eu atendi. E elas vêm muito assustadas porque elas se sentem responsáveis e normalmente acontecem coisas... E elas não têm responsabilidade nenhuma sobre isso. Que elas acham que elas foram responsáveis pelo que aconteceu. E ficam com muito medo de sonhar. Sonham com uma pessoa que vai morrer. Então, a gente estava falando sobre isso. O inconsciente, ele não tem esse tempo organizadinho de passado, presente e futuro. É tudo uma grande bagunça, né? De tempo, de símbolos. É completamente diferente. Então, ela antecipou a informação. Ela tem essa sintonia fina. São poucas pessoas que têm e conseguem sintonizar a informação antes de acontecer. Pessoas que preveem desastres. Tem Tem mesmo. sonhos premonitórios. Ou que sonha com uma pessoa e a pessoa morre em seguida. Dá muito medo, mas eles não têm responsabilidade nenhuma. Eles têm um canal muito bom que eles conseguem antecipar essas informações do inconsciente. Que algumas pessoas chamam de mediunidade, né? Eu não sei se é exatamente a mesma coisa. Eu acho que são coisas diferentes. Eu vou ficar só no plano do sonho. Porque eu acho que tem outras Sabe uma coisas coisa aí. da intuição? Intuição. Por exemplo, você tem uma pessoa, aí você olha para a pessoa, às vezes você consegue captar um detalhe que outras pessoas não captaram, porque ou não olharam com atenção, ou simplesmente uma questão de percepção. E aquele detalhe te conta, mas você não conscientemente sabe, mas te conta que pode acontecer alguma coisa.
Eu acho que o nosso olhar de psicóloga, ele é bem treinado para essas pistas. Eu penso hoje em dia, com a neurociência e com a neuropsicologia, com tudo que a gente está aprendendo do cérebro, que a intuição é uma forma da gente captar esses sinais que a gente ainda não consegue falar. Que não tem um vocabulário para isso, que eu ainda não consigo articular essa reflexão, mas que daqui a pouco a gente vai conseguir entender. E que o Jung falava de intuição um montão, né? Sim. Bastante. E eu acho que tem que seguir a intuição. Quem é intuitivo, confie na sua intuição e siga. Porque isso se arrepende, né, depois. É uma sabedoria interna. É um pouco como a conexão de mãe e filho é muito forte, né? E às vezes a gente tem umas intuições e a gente não sabe explicar muito bem por quê, mas a gente sabe que ele não deve fazer aquilo, que pode ser bem ruim. Siga a intuição. Manja a boca de mãe? É santa? Sim, é Eles isso falam mesmo. muito sobre isso, né? E aí, mas aí entra isso da gente não saber explicar por quê e só fala a sensação. Por sorte, os meus filhos são meio medrosos, então eles acabam obedecendo, mesmo sem eu saber direito por quê, né? Mas eles obedecem, isso é muito bom. Eu acho que a intuição também tem essa comunicação inconsciente, também tem esses sinais que a gente ainda não consegue falar. Mas é perfeito, siga a intuição, oriente, eu acho que eles fazem muito bem respeitar, porque a gente consegue, na intuição, antecipar. E talvez a intuição até aconteça quando a gente está dormindo, né? E aí os sonhos mais intuitivos, são aqueles que mostram pra gente coisas que a gente não consegue ver conscientemente. Pode ser. E que na hora do acordado, do consciente, vêm as informações, não de uma forma elaborada, mas elas estão aí e nos ajudam. Pode ser. Você já viu essas pessoas que pedem uma resposta antes de dormir? Eu tô com esse dilema, né? Ou seja para Deus, ou seja para a cabeça, pra qualquer coisa. Me manda uma resposta inconsciente do que é isso aqui. E aí, às vezes, vem a resposta. Eu sempre falo durante as sessões, né, para as pessoas pedirem para os sonhos. Isso. Para digerir as coisas dormindo, sei lá, tem que tomar uma decisão. Falo, calma, não seja impulsiva, pensa bem, vamos ver prós e contras, mas durante o seu sono, durma com isso. Faz a digestão, pergunta para o seu inconsciente. Aí muitas vezes vem a resposta. Concordo inteiramente, eu faço isso. Você faz. E eu oriento, sabe? Eu sugiro para que as pessoas façam. Porque eu confio muito no inconsciente. E desde que o mundo é mundo, os sonhos intrigam as pessoas, historicamente, assim? Certeza. E povos e culturas diferentes, tipo, todo mundo sonha, né? Muito. A gente vê, tem exemplos na Bíblia, tem exemplos dos povos primordiais, tem exemplos na criação do mundo sobre os sonhos, e do sonho vem o mundo. Tem muito. O sonho está conectado com o desenvolvimento humano desde sempre. E aí tem uns filmes muito bons sobre sonhos, né? Até meio assustadores, assim. Você pensou em algum, Volta assim, e meia. especial? Não, mas assim, de uma maneira geral, eu acho que sonho é uma coisa que intriga muito as pessoas. Você não acha que as pessoas têm, assim, Eu acho. uma relação... Eu não sei nem se de um pouco de medo, com certeza, né? Mas uma relação um pouco dúbia, assim. Gostam muito de sonhar, mas tem medo. É tudo muito misturado, assim, quando a gente pensa nisso, né? Mas eu vejo, eu acho que as pessoas têm muito interesse e que elas entendem que é uma forma de se entender melhor, de uma forma mais completa. Então, eu acho que gostam muito de sonhos, embora alguns sejam assustadores. Então, quando quando uma pessoa morre, muita gente vem desesperado. Sonhei que tal parente morreu, sonhei que tal parente morreu. E normalmente não é a pessoa é um símbolo, não é aquela pessoa concreta. Ela é um símbolo. Como que é isso? Explica. Adorei isso que você falou. Gostou? Gostei. Deixa eu ver um exemplo. Não sei, pensando... Tá bom, já sei. Uma vez um paciente adolescente sonhou que
um dos pais estava morrendo, veio desesperado para a sessão. Eu falei, mas como você se sentiu no sonho? Ah, no sonho estava tudo bem, tinha um ritual, uma despedida. E eu acho que isso da sensação fala muito se é a própria pessoa, porque às vezes a gente sonha com pessoas mortas, é raro, mas a gente sonha e é a própria pessoa. E a grande maioria das vezes é um símbolo. Então, o que ele estava sonhando, e a gente trabalhou isso durante a sessão, é que ele estava entrando no mundo adulto e se separando daquela mãe, que era uma mãe de criança, e que agora ia ter uma relação diferente num outro plano, com uma mãe de adulto ou de jovem adulto. Nossa, faz então, muito era uma sentido. Passagem. Uhum. Porque a gente se transforma. A mãe de um bebê é diferente da mãe de uma criança, que é diferente da mãe de um adolescente. Isso. Tem que ser, né? Senão tem alguma coisa errada. A gente vai, sabe, assim, a gente vai se transmutando de acordo com as nossas necessidades e as necessidades daquele ser que a gente se relaciona. Agora, quando a pessoa sonha, e é a pessoa mesmo, que é raríssimo, a sensação corporal é completamente diferente e a emoção, né? A pessoa, ou ela está embevecida, ou ela chora, com muita emoção. Então, isso mostra que é outra coisa. Mas isso é muito raro. Então, é legal você consultar o que você sente. Isso. Quando você está, né? Quando você acorda e lembra do sonho, o que você sentia no sonho? Exato. Eu sempre pergunto, como foi, né? O que você sentiu? Como é que você acordou? E isso dá pistas também. O que é? O que você acha que pode ser, né? Porque nunca é uma ciência lógica e... A pessoa que sonha, que está nua em público. É bem comum esse sonho. É muito comum. Todo mundo já teve, ou vai ter várias vezes. Tem alguns momentos de vida que a gente tem que se expor ao mundo. Ou se expôs demais. Ou perdeu todas as defesas. E tem angústia, né? Porque às vezes a pessoa está nua ali de boinha, de boaça. Vamos tomar um café... Mas, via de regra, a pessoa está muito angustiada com aquilo, envergonhada. Tem de tudo. Tem desde a pessoa que está bem, está nua e está preparada para estar exposta ao mundo. Olha, isso é interessante. Até aquela pessoa que não, que está completamente constrangida e não sabe o que fazer e não tem para onde sair. Normalmente é um sonho curto, né? A pessoa se vê nua e acorda ou assustada ou preparada para estar mais exposta. Mas é uma exposição. Ou estar preparada para se expor de forma muito profunda, ou não. De forma muito profunda, eu acho que encaixou perfeitamente nessa análise, né? Esses são alguns exemplos, porque tem essa parte que é pessoal e a parte que é do inconsciente coletivo. Mas tem alguns temas que são sempre que aparecem. Por exemplo, perder os dentes, que é altamente desesperador. Tá aqui para te perguntar. Sim. Sim. As pessoas vêm desesperadas e aí eu falo, gente, isso é ótimo. Os dentes são estruturais, né? É como se você estivesse no momento que você está... Vou falar de crise, né? A crise, eu entendo a crise como um momento de evolução. A gente sai de um lugar de conforto e vai crescer. Tem que. Perder os dentes é isso. Você perde todas as suas estruturas. É o que te dá nutrição, é o que... está lá protegendo também a sua boca, mas principalmente quebrando o alimento para você se nutrir e você perde tudo. Você perdeu as suas estruturas, você vai crescer. Então não é ruim. Não, é ótimo. Porque os antigos diziam que cai o dente é morte, né? E pode ser a morte de um estágio e entrando num outro estágio que é exatamente o que você está dizendo. As pessoas, tem muitas pessoas que têm medo de mudança. E o inconsciente traz e fala, você está pronto, você já perdeu os seus dentes, você precisa de outras estruturas, você vai crescer, você vai evoluir. Às vezes, a gente não cabe mais na nossa casca. É isso aí. Né? E a gente precisa quebrar essa casca, sofrer a quebra dessa casca para poder criar uma nova, maior e mais confortável, que nos caiba. Adorei, lindo. Profundo, né? Também achei. Isso aí foi meio inconsciente, falou. Bom, então nós temos alguns sonhos aqui. Vamos? Olha aqui, gente, que bonitinho. Sorteamos aí dos milhares de sonhos que recebemos, sorteamos alguns. Então tem um da Reca, olha só.
Sonho e muitas vezes me torno consciente de que estou sonhando e interajo no sonho. O que é isso? É um sonho lúcido? Como é que chama isso? Provavelmente é um sonho numa fase que ela ainda está numa semi-inconsciência. Então, ela ainda está nesse quase inconsciente. E consegue lidar de maneira mais consciente no sono. No sonho, perdão. E deve ser muito legal você poder escolher o que você vai fazer no sonho, com quem você vai falar. Eu tive um paciente que conseguia fazer isso de vez em quando, mas me parecia algo muito mais consciente e planejado do que inconsciente. Tipo um devaneio, vai. E uma fantasia, um Né? devaneio. Mas pode acontecer se está semi-consciente, e aí é como se você estivesse se olhando. Você acha que a pessoa consegue provocar um sonho? Tipo, ficar pensando em alguma coisa e sonhar com aquilo? Eu acho que isso são as informações residuais do dia, ou a preocupação, ou a culpa, ou um desejo. Isso sim, isso Aí- pode aparecer, mas não acho que a gente tem controle. Sobre não acho isso. que o inconsciente mesmo vai atender isso. Ele é autônomo. E você, não sei, né? Tirando a coisa da religião, mas entrando numa coisa. Existem os trabalhos de projeção astral, que as pessoas meditam antes de dormir para buscar expandir a consciência. E aí nisso os sonhos seriam mais vívidos ou tal. O que você Nunca acha? tive a experiência, não conheço. Preciso pesquisar um pouquinho para te falar. É. Não sei, isso eu não sei te falar. Eu já vi medicações que deixaram os sonhos mais vívidos, só assim. E às vezes pessoas que sonham colorido, às vezes pessoas que sonham preto e branco, ou Nossa. sons, Ah, ou que sonham em línguas diferentes, quando a língua materna é outra. olha que coisa interessante. Tipo, a pessoa não fala francês, mas ela sonha em francês? Não, ela é francesa, veio para o Brasil muito pequena, mas a língua materna é o francês e sonha em francês. Que legal. Às vezes as pessoas não sabem em que língua, né? Quando são bilíngues ou às vezes elas não sabem em que língua elas sonham. Eu pergunto, né? Quando a pessoa tem mais de uma língua. E você acha que é o que esse negócio de sonhar colorido, sonhar PB? Eu acho que é mais... Quando é medicamentoso, eu sempre pergunto, que tipo de medicamento você está tomando? Porque se muda. Mas eu acho que tem também alguns conteúdos que trazem a cor. Porque normalmente a pessoa não fala nada de cor nos sonhos. E de repente vem um sonho colorido. Eu acho que é uma mensagem do inconsciente. Por que esse sonho é colorido e não? Eu acho que os sonhos normalmente são coloridos. É difícil sonhar em preto e branco. É uma coisa mais inusitada. Tem duas coisas que eu reparei ligadas ao preto e branco, que é o seguinte. Quando uma imagem está em preto e branco, eventualmente ela fica mais distanciada emocionalmente. Então, às vezes, alguns conteúdos traumáticos, eles aparecem em PB, que é um jeito de você se distanciar da emoção daquele trauma e poder elaborar aquilo de um jeito mais seguro para você, Como uma defesa. como uma defesa. O segundo aspecto é que muitas vezes tons sépia e preto e branco remetem ao passado. Coisas mais antigas, coisas velhas ou coisas que ficaram para trás. Então eu já vi também isso acontecer. Adorei, achei super interessante. Estou tentando me lembrar se alguém já me contou de um sonho em preto e branco, não me lembro agora, mas eu acho que faz todo sentido. Como eu trabalho, né, com traumas, assim, é um dos meus focos, é comum alguns pacientes trazerem sonhos não do trauma em si, mas de situações análogas e tal, em PB ou sépia, que são cores um pouco mais esmaecidas, às vezes tons bebês. Que ajuda a olhar, Que ajuda a olhar, sem se que sentir você, inseguro. Adorei. sem que você viva aquilo mais intensamente. Né? Partiu para outro? Vamos lá. Esse aqui é da Lúcia, adoro. Olha só que sonho forte. Era o fim do mundo, tinha explosões com fogo e tinha muita água e ia desmoronando tudo. Olhou pela janela e alguém segurou a mão dela. E ela disse, solta, porque eu preciso morrer segurando a mão da minha família.
Adorei. Sim, é um sonho lindo de mudança de fase, né? Mas destrutiva. Ela precisa destruir tudo para ir para uma nova fase. E ela está tão pronta que ela não precisa segurar a mão que foi oferecida. E tem fogo e tem água. A água ela está muito ligada ao inconsciente, a conteúdos do inconsciente. Então tem os novos conteúdos que vêm e o fogo que transforma. Lindo o sonho dela, lindo. é maravilhoso. E agora eu tô me lembrando que ela contou um rabinho que eu não escrevi, que era assim. Ela disse que ela sabia que ela ia morrer, porque o mundo estava acabando, afinal de contas, e que estava tudo bem. Olha só. E que ela, sabe, eu vou morrer, mas tá tudo bem. Se eu tiver com a minha família morrendo junto de mim, tá tudo certo. Essa sensação que ela fala conta do quão pronta ela está para a mudança. Então o mundo está acabando, está explodindo, tem a água, está tudo completamente quase destruído, mas ela está bem. Ela está preparadíssima para a nova fase. E a família é a estrutura. Ela tem a estrutura dentro dela. Família significa estrutura. Pode ser. Assim, nesse Pode caso, ser. faz muito Sim. sentido que seja, né? Eu, pensando no todo do sonho dela de uma maneira um pouco mais distanciada, né? Não tenho exatamente o que está acontecendo com ela, qual idade e tal, mas me parece isso. Ela tem Maravilhoso. 46 anos, né? Adorei esse destruir esta fase, mas ela leva a estrutura com ela e está pronta para a próxima, com novos conteúdos do inconsciente. O mar, né? A gente muitas vezes sonha que vem uma onda enorme e engole a gente, ou vai se afogar na piscina, ou tem uma água escura. A água traz muito o inconsciente. São conteúdos do inconsciente que vêm. Não adianta. Você pode não querer, mas eles vêm e vão ajudar no seu desenvolvimento. O Jung fala que os sonhos, eles ajudam no equilíbrio psíquico. Então, tem coisas, os símbolos vêm, as dicas vêm para nos ajudar a crescer. Então, olha que interessante, você contando isso, o que eu fico pensando aqui? Se os sonhos vêm para nos ajudar no equilíbrio psíquico, a ideia de ter um caderno de sonhos é uma ideia muito terapêutica e muito boa, ainda que não se interprete nada, como você disse, porque ali fica um registro que te obriga a trazer, a evocar esse conteúdo mais uma vez. E mais do que isso. Às vezes os sonhos não foram trabalhados, mas eles estão lá escritos e acontece alguma coisa na sua vida e você lembra daquele sonho. Você não sabe por quê, mas ele tem ligação, tem toda aquela estrutura que te preparou para a mudança, aconteceu depois e você lembra, aquilo conecta. Faz um sentido, tem um insight. Tem insight. Né? Então você está favorecendo essa possibilidade. É muito legal, isso é muito legal. E eu falo para ser um caderno, porque se a gente vai escrevendo em folha, você vai perdendo no decorrer dos anos. E o caderno está lá, entra ano, sai ano, você vai enchendo os cadernos e os sonhos estão todos lá em ordem. Deixa eu perguntar, pessoal. Pergunta, Lógico. pessoal. Você tem quantos cadernos? Eu tenho vários. Eu tenho folhas você também. Você não contou? Quantos? Deve ter o quê? Uns 15? Quando eu comecei a escrever os meus sonhos, eu não era tão esperta, eu acho. E aí eu fazia tudo em folhas. Então eu tenho muitas pastas e alguns cadernos. Entendi. Hoje em dia eu tô mais experiente, mais inteligente. E agora eu só faço nos cadernos, mas eu tenho muitos. Mas eu já tive fases que eu parei também, um tempo de escrever. Depois eu lembrei de alguns e reescrevi. Não é uma coisa assim rígida. Claro. Mas eu tento escrever. E já te deu vontade de desenhar o sonho? Tem pessoas que são ótimas para isso, não é o meu caso. A não ser que, sei lá, teve uma fase que eu sonhava com animais que não existiam. E aí eu tive que desenhar da melhor maneira possível para entender um pouco do que era aquele animal que não existia. Tipo híbridos de vários, assim? Um ornitorrinco maluco? Exatamente. Mas foram poucos. Eu não desenho, eu escrevo mais. É difícil. Mas tem gente que pinta, que desenha, que lembra só de uma figura, eu falo desenho. Você sabe uma coisa que você me fez lembrar? Okay. Eu tô amando esse papo, Lízia. Que uma vez eu experimentei a sensação de ver uma cor que não existe. Se você me perguntar, é porque ela não tem nome. Então não tem. Se você me perguntar, mas ela parece rosa, laranja, amarela ou verde? Nenhuma delas.
Que incrível isso. Não é muito louco isso? Você estava acordada ou dormindo? Então, Ou semi-inconsciência? essa aí é uma história muito louca que eu nunca contei muito pra ninguém, mas tava numa viagem, juro, não era de ácido, porque eu não uso drogas, de Minas de São Paulo para Minas, e aí o carro parou, porque que furaram 2 pneus e a gente teve que parar na estrada. E aí eu vi, gente, que doideira. E aí eu vi isso no céu. Eu vi isso no céu. Eu Lindo. podia estar Eu dormindo, amei. talvez, mas era uma luz no céu, né? Pode ser um estado de semi-inconsciência. Semi-inconsciência, qualquer coisa, mas é muito louco porque assim, você vai me perguntar, é alguma cor dessas? Não, e nem parecida com nada disso. É único, né? Eu acho que tem sonhos, você falando isso, eu fiquei pensando que não dá para interpretar, que a gente só sente. Que eles modificam a gente através do sentir. E a cor que vê, essa experiência maravilhosa que você teve, te modificou. E até hoje eu lembro a Até cor. hoje. Até hoje. Como você com seus bichos que não existem, né? Só que você tem uma referência. Uhum, Sei lá, pena, pelo, couro. uhum. E eu não tenho referência alguma, porque Você não tem existe. a experiência. Tenho a experiência e a que sensação, é e a indescritível. emoção. Como é que eu vou descrever isso? Esse é um sonho, essa sensação é parecida com o que acompanha um sonho que você vê uma pessoa que já morreu, por exemplo. Que é uma coisa única. Às vezes o cheiro, né? Da pessoa que morreu no sonho, você sente o cheiro. Não acordado, no sonho mesmo. Muito louco isso, né? As sensações, sim. Que são outras áreas, né? Que são A mente é ativadas espetacular. no cérebro e tal. Exatamente. Bora lá, vamos de novo, ó. A Ju, adoro a Ju. Vamos lá. O que é sonhar várias vezes com uma pessoa, imagino aqui que é a mesma, que você não conhece? Pô, isso aqui tá sinistro, vai, Elisia. Você vai ter que explicar isso aqui. Não adianta você falar que você não sabe, não. Bora pensar juntas. Acho que tem algumas possibilidades, né? Se for... eu sempre pergunto qual é o gênero. Porque tem características que vêm junto com os gêneros. Eu vou perguntando, né? Eu vou tirando informações das pessoas para chegar no inconsciente coletivo o melhor que eu conseguir. Então, digamos que seja homem e depois a gente pensa se for mulher. Essa pessoa que ela reencontra toda vez, na verdade, é uma parte dela que ela está tentando conhecer, que ela ainda não está tão segura para falar, não, isso aqui é meu, que ela ainda vê no outro e ainda não consegue aceitar, não, isso é meu. Gente, você é muito genial, Elisia. Ah, eu amei. É claro. Quando você fala, se torna muito... Parece fácil, né? Parece fácil, lógico. Porque é sempre a mesma pessoa, né? Ou seja, é sempre o mesmo conteúdo simbolizado ali por alguém. Às vezes, quando é uma pessoa conhecida, vamos supor, é que esse é desconhecido. Ela então, não conhece. Claramente é dela, eu acho, né? Eu acho que é uma das interpretações possíveis. Mas às vezes é uma pessoa conhecida com uma característica muito específica. É aquela característica específica que a gente está falando. A pessoa é um símbolo e dela. Olha que interessante. Tipo alguém muito inteligente ou alguém cego. Pode ser a busca pela inteligência, pode ser a busca por enxergar alguma coisa que eu não estou enxergando. Nossa, genial. São símbolos. Esses são símbolos. E aí outro, como explicar sonhar com uma casa que existe, mas que eu nunca entrei? Ou seja, tem a casa lá, mas ela sonha provavelmente que ela está entrando Isso é bem comum. Né? As pessoas falam... Também é comum sonhar com a casa de infância ou sonhar com uma casa que não conhece ou que acha bonita ou que já viu. As casas são estruturas. Essa é uma casa que ela nunca entrou. Não sei, ela só sonha com essa casa. Tem alguma coisa nessa casa. Eu perguntaria para ela de bate-pronto que quando você pensa na casa, o que te vem? Porque é aí que está a informação. Mas, por exemplo, se você sonha com a sua casa de infância, normalmente é uma busca de energia, de conforto, de segurança. Se você teve uma infância de acolhimento, feliz, né? estruturada, uma família saudável, normalmente é um recarregar de pilhas. Olha só. E aí você sai
com a sua pilha carregada, pronta para o que você tem que fazer aí no seu dia a dia. Quais são as perguntas? Olha, tem mais dois aqui, peraí. Quais são as perguntas a se fazer para si mesmo ou para o outro quando aparece um sonho? Então é isso, como você se sentiu no sonho é uma pergunta-chave. Muito, porque isso vai contar como é o sonho para você. Outra é olhar, saber que cada coisa do seu sonho é um símbolo. E tem que entender essa nova língua. O que esses símbolos estão falando para gente? É associação livre. Então não podemos ser tão literais. De maneira nenhuma. Eu trouxe aqui, né, os dicionários dos símbolos. Eu trouxe um Chevalier e um que tem... Ele é ilustrado, por isso que eu gosto dele. Que eles trazem as interpretações do inconsciente coletivo. A gente falou muito mais do inconsciente pessoal, algumas hipóteses, né, de interpretações e um pouquinho do inconsciente coletivo. E quando você fala em associação livre, só para a gente contar, né, você está se referindo a uma técnica do Freud, que era da pessoa falar uma palavra e a pessoa voltar a primeira coisa que viesse na cabeça dela. Isso, do Jung também, do Freud, né, o Freud... era mais velho do que o Jung, eles foram amigos uma determinada época, conversavam, aí eles tiveram entendiam a teoria de uma maneira diferente e cada um foi para o seu caminho, interromperam aí a amizade. Mas é isso, né? Olhar para uma palavra e ver de bate-pronto, qual é o tempo de reação, qual foi a resposta, o que isso trouxe para a pessoa. Na neuropsicologia a gente rola umas coisas assim, né? Sim, não dessa maneira. Agora escuta. Vamos um pouquinho de fofoca, né? Jung e Freud, geniais, psicólogos na essência. Não dava para ter continuado amigo, gata? Mesmo concordamos em discordar e pronto? Eu acho que era uma época muito diferente. Eu acho que o humano... A gente vive uma fase também hoje, né, onde é difícil conversar sobre o diferente. E eles chegaram num ponto que eles não conseguiam mais conversar. Mas eles podiam ir tomar um chopp, gata. Acho ótimo. Pra quê? Resolveria tudo. Resolveria tudo pra quê? Entendeu? Pra quê? Eles tinham uma maneira diferente de interpretar os sonhos, né? O Jung foi contando vários sonhos para o Freud e o Freud, pelo que a gente ouve da história, deu uma travada e não quis compartilhar. E a questão da pulsão de vida, né? Para o Jung, a libido era sexual. E pro Freud, a libido era sexual. E para o Jung, não. Era essencial. É pulsão de vida. É. Também é sexual, mas muito mais abrangente. Isso mudou completamente a interpretação dos sonhos. Não foi só isso, né? Mas teve aí a cisão. Mas eles compartilharam muitas coisas. O Jung admirava muito Freud e vice-versa. Sempre foi muito respeitoso, inclusive, né? Pena que romperam. É. Cada um seguiu. Aí desenvolveu a sua teoria. Foi ter seus sonhos. Eles são ótimos, sozinhos. São pessoas de vanguarda maravilhosas no Geniais. seu tempo. Como eles pensaram tudo isso. Maravilhoso. Vamos para mais um? Vamos Acho que lá. tem mais dois. Vamos. Ó. Essa aqui é uma mocinha maravilhinda de 21 anos. E olha só, ela sonhou que ela estava ela tá na montanha-russa, mas o moço não prendeu bem o suficiente. A trava lá. E aí a montanha-russa sai, ela fica em choque e acorda. E é recorrente, tá? Ó, tá escrito aqui, recorrente. Sai dessa, gata, conta. Eu acho que tem algumas coisas que são importantes. Tem que dar uma olhada para o que ela está fazendo na vida dela, se ela está cuidando dela mesma. Às vezes as pessoas ficam desatentas com elas mesmas. Então, eu perguntaria, lógico, mas pensando de uma maneira mais geral, eu acho que ela tem que olhar o que ela não está cuidando dela, que aí está meio em insegurança, e onde, né? Onde que ela está indo? Para que caminho ela vem escolhendo, que é uma montanha russa sem segurança, sem cinto de segurança. E a montanha-russa, ela tem um jogo dual de prazer e medo, né? É o prazer dentro do medo e o medo dentro do prazer. Então, não estou me referindo a esse caso específico, mas, assim, de uma maneira geral, a montanha-russa, ela simboliza justamente o flerte com o perigo,
né? Com a invencibilidade. Olha, eu vou fazer isso aqui, eu vou sair ilesa. Mas olha como eu tô arriscando Com as sensações, né, com do as que traz o sensações. perigo. Mas É, eu olharia para isso, que caminhos ela está escolhendo e o que ela não está cuidando dela. tá bom. Espero que ajude. Ah, sempre Tem ajuda, direito né? a... Não tem uns insights assim que depois que. Porque, olha, tem uma coisa também. É muito importante que a pessoa, o tempo todo, durante a vida, se atente para o autocuidado. Você não acha? Com certeza, isso é básico. Às vezes a gente se preocupa em cuidar dos outros e é muito legal cuidar dos outros. Mas no avião tem aquele aviso: olha, primeiro o teu oxigênio, depois você vai salvar geral. E muitas vezes a gente se desconecta da gente para cuidar dos outros. Não pode. Não pode, não vai poder, viu? Não vai poder. E aqui, olha só, do Rodolfo. Rodolfo é uma pessoa muito maravilhosa, um menino ótimo. Olha isso. Morou em uma casa do 0 aos 12 anos. Do 0 aos 12 anos. Isso é real, é a vida. No sonho, subia ou descia a rua da casa e tinha um clima nublado ou garoando. Ele subia as escadas, entrava pela sala, ia para a cozinha, observava os objetos e saía pela porta dos fundos. E nunca estava sol. E aí ele acordava. E é um sonho recorrente por muitos anos esse. Ele vai buscar na casa, a gente falou disso, né? Uhum. Ele tem ido buscar alguma coisa dentro dele que é primitivo e que ele ainda não encontrou. Ele passeia por toda a casa, ele busca segurança, ele tem essa estrutura, mas ele ainda não encontrou o que ele precisa. Não tem sol, você falou? Não, ele fala, Não não, tem no calor. final, porque é sempre garoando e nublado. Aí ele entra, achei interessante isso, entrar pela porta da frente e sair pela dos fundos. E aqui do jeito que ele fala, é como se ele estivesse esperando sol na porta dos fundos, mas não. Nunca tem sol. Ele está procurando o que ele precisa no lugar errado. Ele vai na casa, ele não encontra a segurança que ele precisa nessa casa. Embora ele passe por toda a casa e olha tudo e ele reconhece, ele não tem o calor, o alimento, a energia que ele precisa. Ele está indo procurar no lugar errado. Então ele tem que buscar outras fontes de energia, Exatamente. né, nesse Outros momento. caminhos. Onde que ele está buscando a energia dele? É. E todo mundo precisa de energia, né, Lísia? Onde que são, né, as fontes? Acho que isso é uma pergunta também para todo mundo se fazer. Eu sempre trabalho bastante isso, sabe? Quais são as minhas fontes de reabastecimento energético na vida? Eu acho que primeiro tem que saber quais são os limites. Não ultrapassar limites. Para não que gastar aprender. muito. Para não gastar uma energia que não é para ser investida naquilo. Aprender a falar não. Como fala não, Lísia? É libertador. Eu acho que aprender que precisa respeitar os seus próprios limites é um ensinamento para quem quer que seja. Então, você vai frustrar alguém, mas você respeita o seu limite, você respeita a si. E você ensina para o outro que ele também pode respeitar a si. E que tem limites, e que daqui não vai. Assim a gente fala não. Você sabia que às vezes eu acho que os sonhos... Agora eu me lembrei de umas histórias, por isso que eu vou te falar isso. Os sonhos também servem como um warm-up ou como um treinamento para a realidade. Assim, ó, às vezes a pessoa não sabe falar não, mas no sonho ela fala não, que é uma beleza. Você já viu isso? Como se estivesse querendo ter essa habilidade e trazer essa ideia da sensação dessa habilidade. Eu nunca vi como não, que eu acho que é complexo. Foi um aprender exemplo, a falar assim. não, mas eu já vi com alguma atividade, sim, aí eu acho que você tem razão de se preparar para uma palestra e se ver dando a palestra e tá dando tudo certo, né? Tem aí um desejo, tem o medo, tem a preparação, tem o inconsciente falando, vai lá que vai dar tudo certo. Sim, acho que tem. E você sai energizado daquilo. Tem sonhos que você acorda e você vem com energia. E tem sonhos que te desgastam. Que são terríveis, que dão muito medo, mas que o inconsciente fala, olha, você tá pronto para isso, pode ir sem medo. Aí você vai sonhando até ficar pronto.
E para encerrar, você já viu aquela técnica que é muito maravilhosa da gente dar um fim diferente para um sonho assustador? O que você acha No disso? acordado, né? Olhar para o acordado. Por exemplo, precipitação em altura. Aí você acorda assim, super assustado, aí você volta para a cena, cria asas e vai em rumo ao pôr do sol, assim, bem poderoso, bem... Eu trabalho um pouco diferente, né? O sonho de cair é muito comum, né? O cair pode ser uma entrada no inconsciente. Você vai descobrir algo seu. Às vezes dá muito medo do desconhecido. Eu tento mostrar que o desconhecido pode ajudar, que ele traz potenciais que a gente ainda não conhece, que vão ajudar em situações diferentes. Então, o cair, tá tudo bem. Você vai cair, você vai descobrir, você tem recursos para lidar com o que vem. É muito comum o cair. Na fase 1 do sono é comum. E você vê, né? Via de regra, não sempre. Mas graças a Deus, via de regra, a pessoa, antes de se estabacar, ela acorda, né? Sim. Ainda bem, para não ver coisa feia. Né? Normalmente acorda e eu acho que é um sonho preparatório para alguma coisa que você vai aprender. Então eu sempre conto Você valoriza. isso e isso deixa as pessoas mais tranquilas. Não é concreto, o sonho não é concreto. Então, olhe como símbolos. Eu acho que confie nos sonhos. Confie nos sonhos. Confie nos sonhos. Você acha que as pessoas poderiam gostar desses livros ou ele é são mais técnicos? Você indica alguma literatura ou alguma coisa que as pessoas possam... O Chevalier é um livro... Vamos mostrar? Esse é um... Gente, é um catatal, olha o tamanho da criança. É uma edição antiga, já tem uma nova que saiu em 2020, que está atualizada. Eu ainda não vi a edição nova, continuo com essa. Para quem gosta, eu acho que é uma boa aquisição. Esse eu gosto porque ele tem desenhos, eu gosto dos desenhos. Como que você chamou esse? Símbolos é do Biderman, Hans Biderman. Devem ter outros mais modernos, né? Eu comprei já há muitos anos, acabo usando eles. E de vez em ele quando vem eu com uns olho. desenhos muito bonitos. Olha, desenhos. É que não é de bate-pronto, sabe? Eu sonhei com tal coisa, é tal coisa. Tem que olhar de uma forma mais abrangente. Eu gosto dessa interpretação pessoal e depois essa coletiva. Então, primeiro você vai pensar no que tem a ver com você. Isso. E aí depois você pode ir para os arquétipos e para os símbolos. Isso. Eu né? nem falei muito dos arquétipos. É tanta coisa, foram muitas coisas. Passou num segundo. Mas tem vários arquétipos que são essa herança humana que ajudam na estruturação da psique. Como falar, né? Os sonhos, eles vêm eles trazem os símbolos dos arquétipos e tem outros. Tem o self, que é o centro da psique. Eu trouxe um sonho de sombra porque eu acho que as pessoas têm medo e eu acho que pode ser libertador e poder trazer esse complemento, esse potencial que existe na sombra. Mas tem a ânima, tem o ânimos, tem N arquétipos aí pra gente falar. É um mundo, então nós vamos ter que fazer outro podcast só sobre arquétipos. Eu topo, adorei, foi ótimo. Obrigada. Tá bom, obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Foi muito gostoso poder decifrar o mundo dos sonhos. Né? E as pessoas, eu tenho certeza que aproveitaram muito essas interpretações que você deu, pelo menos vão fazer pensar, né, sobre isso. Espero que sim. E... Adoro sonhos. Eu acho que todo mundo tem que olhar para os seus sonhos e confiar neles. Então eu vou pedir a você para deixar uma mensagem para as pessoas, né, dentro dessa beleza que é poder entrar em contato com esse mundo dos sonhos, do inconsciente, para você deixar aí uma dica para as pessoas, uma mensagem inspiradora, algo que venha de você para elas como um presente. Eu vou falar sobre o sonho, né? Sobre isso que a gente está falando. Não tenha medo dos seus sonhos. Eu acho que eles são presentes do nosso inconsciente. E faça o seu caderno de sonhos também. E uma coisa que a gente falou, que acho que também vem em paralelo aos sonhos, confie na sua intuição sempre.
Muito bem, adorei. Obrigada. Muito obrigada Eu por que ter vindo. agradeço, Foi uma adorei. honra ter você Muito aqui. Foi obrigada. muito gostoso. Foi uma conversa leve, instrutiva e muito boa. Obrigada. Obrigada. Eu amei. E é isso aí. Esse foi mais um Sinapticamente. Obrigada pela sua companhia até aqui. Nos vemos na próxima e lembra, cuida de você. Beijão.